Just not another damn copy of you. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect. As long as you can say worth it. Start doing don't get me wrong. Start doing another damn with you. Start doing don't get me wrong. As long as you can say worth it. You think you need control only if you've seen the stars fall down. And come and fly with me. Do something crazy just to feel alive. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect. As long as you can say worth it. Start doing don't get me wrong. Start doing another damn with you. Start doing don't get me wrong. As long as you can say worth it. I'm told to do. Excited as the world turns on me. Don't get me wrong, I'm not a rebel, yeah. Just not another damn copy of you. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect. As long as you can say worth it. Start doing don't get me wrong. Start doing another damn with you. Start doing don't get me wrong. As long as you can say worth it.
You think you need control, only if you've seen the stars fall down. And come and fly with me. Do something crazy just to feel alive. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect, as long as you can say worth it. Please start doing it. Don't get me wrong. Please start doing it. Another damn would you please start doing it. Don't get me wrong. As long as you can say worth it. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul, nesta quinta-feira. Lembrando a você que hoje à noite, hoje às 7 da noite, tem um programa Aprendendo a Ser com... às 8 da noite tem um programa Aprendendo a Ser com Lenise e Giane. E às 7 da noite o programa Filosofando com Flávio Pereira, isso mesmo. Às 7 da noite, não percam os dois programas aí ao vivo para você. E também diretamente da TV Sul Garopaba, às 8 da noite também, o programa Fecha a Conta e Passa a Régua com Alex Garcia.
tá certo? Então aí, uma programação recheada aqui na TV Sul, com muitas novidades para você, tá certo? Olha, daqui a pouco mais, às 9 horas, já está chegando nos nossos estúdios o João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, para falar sobre as conjunturas nacional, estadual e regional das políticas comunitárias, políticas do Brasil, tá certo? Daqui a pouco, tudo que diz respeito aos movimentos sociais, aos movimentos comunitários, daqui a pouquinho, com o João Paulo, que é um estudioso dessa área também, um participante, um líder de enfrentamento nessas questões da área, tá certo? Amanhã, às 9 horas, às 8h30 da manhã, amanhã um pouquinho mais cedo, hoje às 9 horas, a entrevista com o João Paulo, mas amanhã, às 8h30 da manhã, com o Dr. Fábio Colonetti, aqui na TV Sul também ao vivo, falando sobre a visão jurídica daquele advogado em relação além de falar sobre as questões trabalhistas e previdenciárias, também fazer uma avaliação na visão do Dr. Fábio Colonetti em relação às políticas que ele tem participado muito ultimamente desse movimento. Pois bem, olha, é com Kátia Santos. Kátia, muito obrigado, bom dia, um abraço para você. Rosalina Scheffer, bom dia. Scheffer, bom dia, Rosalina, tudo bom? Seja bem-vinda. Alex Garcia, TV Sul Garopaba, bom dia. Hoje à noite, programa Fecha a Conta e Passa a Régua ao vivo, às 8 da noite. Maria Morona Sorato, um abraço, muito obrigado pela sintonia, seja bem-vinda. Rodrigo Herdet, bom dia, muito obrigado pela sintonia. Isa Franciscone, que bom tê-la conosco, muito obrigado pela presença. Olha, uma notícia aqui que não é tão boa, né? Na verdade não é nada boa, né? Faleceu essa madrugada o Tião, do posto de gasolina do Sebastião, ali da Esplanada, isso mesmo, do bairro Esplanada. Então, o Tião faleceu essa madrugada. Só para comunicar, quem está mandando essa mensagem é o presidente da Associação de Moradores, o Jucinei, lá daquela comunidade. Então, faleceu essa madrugada o Tião, do posto de gasolina ali da Esplanada. Então, para você que não sabia, está aí essa notícia que não é nada boa, mas você ficou sabendo, tá certo? Eu quero falar para você do trailer do Chico Bento. O trailer do Chico Bento é um ambiente sensacional onde você pode ir com toda a família. Aberto todos os dias, das 18 até a tarde da noite, e você vai ter uma boa recepção ao chegar no trailer do Chico Bento. Isso mesmo. Bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Você também pode pegar o telefone que está passando aqui embaixo e ligar para lá e fazer o seu pedido. Isso mesmo. Fazer o pedido aí do lanche com entrega a domicílio na sua casa. São os prestadores de todos os tamanhos, preços, né, e tipos, claro. Trailer do Chico Bento aqui na cidade de Morro da Fumaça. Não perca essa oportunidade. Você que é de Morro da Fumaça e também da região, venha para cá. Trailer do Chico Bento. A melhor opção na hora de fazer o seu lanche, um ambiente arejado, sensacional. Trailer do Chico Bento aqui na cidade de Morro da Fumaça. Olha, eu quero lembrar para você que dia 14, está encerrando, claro, a primeira etapa, né, do curso Modelando a Mente para o Sucesso. E dia 14, quem vai estar presente lá no curso Modelando a Mente para o Sucesso, às 8h20 da noite, é a coach Giane Soete, que estará presente, isso mesmo. E nós vamos transmitir ao vivo. Claro, vamos transmitir ao vivo a palestra com Giane Soete, lá fazendo parte aí do último mês de encerramento do curso Modelando a Mente para o Sucesso, que para nós foi, de fato, sensacional. Quem não participou pode se inscrever. São vagas limitadas, tem menos de 18 vagas, né? Porque as outras já foram todas preenchidas. Então tem menos de 18 vagas, você
pode entrar em contato pelo telefone 99611-7997 e converse lá com o Valneir de Bem e faça a sua inscrição. Já não perca tempo. Então, mas aí para finalizar, então, são 3 palestras, né? Durante esse mês. A primeira, no dia 14, que vai ser todas 3 ao vivo. A primeira será transmitida ao vivo com Giane, a palestrante será Giane Soeti, né? E na semana seguinte, com o Dr. Flávio Pereira. E depois, a próxima palestra, que agora eu não tenho o nome aqui, mas é um ótimo palestrante também, que você que você certamente vai ficar muito, muito feliz de ter assistido essas palestras e o tema que são abordados, né? O curso Modelando a Mente para o Sucesso é um curso de 5 meses, fechou então o primeiro curso, agora recomeça o segundo. Agora, mas as inscrições serão abertas agora ainda nesse mês de maio. Mas se você já quiser antecipar, pode ligar para o telefone 99611-7997 e fale diretamente com o coordenador do curso e palestrante Valneir de Bem. Certo? Então tá certo. Mais alguém aí, Harry? Isa Franciscone. Hoje vamos às... Muito obrigado, Isa. Vamos às datas comemorativas? Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos. Nosso programa no oferecimento também de Farmacinales, a única farmácia de manipulação aqui na cidade de Morro da Fumaça, mas atende todo o Brasil. Isso mesmo, uma das mais bem conceituadas do Brasil. Farmacinales, telefone passando aqui embaixo, e agora também com um balcão exclusivo para produtos naturais, onde você pode... aqui na cidade de Morro da Fumaça, visitar, e também você de qualquer lugar do Brasil pode se informar mandando uma mensagem lá para o Facebook da Farmacinales ou então da Lacimari. Ou, por último, pode ligar para o telefone que está passando aqui embaixo, tá certo? Vamos lá, então? Hoje é dia do Parlamento e do Legislador. Dia do Pau-Brasil. Eita barbaridade. Dia do sertanejo. Dia do sol. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Vê só que dia bacana. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Mas, gente, não é da libertinagem. Tem gente que acha que ter liberdade é falar qualquer asneira, né? Tem gente que, por exemplo, a mulher tem que ter liberdade, mas tem que promover a libertinagem. Que o homem tem que ter liberdade, mas aí faz parte de promover a libertinagem, né? Que os movimentos, seja ele qual for, religioso, político, enfim, a liberdade se confunde com a libertinagem. Não, liberdade é liberdade. Libertinagem é uma coisa ruim que não deve ser praticada por ninguém. E hoje, Dia Internacional Dia Internacional da Liberdade. Ah, é Dia Nacional. Dia Mundial, isso. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então, vamos promover, defender a liberdade de imprensa e não a libertinagem. Falar qualquer coisa ou mentir através dos meios de comunicações. Ou da imprensa, de forma geral. Zulamar Rita, bom dia, muito obrigado pela sintonia. Edna Querino, seja bem-vindo, que bom tê-la conosco. Heloísa. Opa, bom dia, Heloísa. Lindo sol mesmo, olhando daqui. Poxa vida, sensacional o sol de hoje. Bonito, bom dia para você também e bom dia para todos. Eu quero... Tem mais informação aí do dia de hoje? Tem algum santo hoje? Hoje é dia de São Felipe e São Tiago Menor. Foram os 2 apóstolos, né? Hoje é o dia dos 2. Nasceram na mesma data ou foram canonizados na mesma canonização? Uhum. Ah, então tá certo. Então, dia aí dos 2 apóstolos. Olha, gente, hoje, terça-feira,
Hoje, terça-feira, não, hoje, quinta-feira. Peraí, então, estamos confundindo aí com o feriado no meio da semana. Olha, mas toda semana tem sessão da Câmara de Vereadores, às 19 horas. Você aí que quer saber um pouco mais do que está acontecendo na cidade? Então, Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, ou então acompanhe no YouTube, vai lá, procura Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, tem todas as diversas sessões. Lembrando, não são ao vivo, não tem mais sessão ao vivo, são gravados, né? Mas são colocados lá posteriormente. Olha, daqui a pouquinho, quem estará aqui conosco no nosso estúdio será o João Paulo Teixeira, que é da Frente Brasil Popular, é o nosso convidado de hoje. Já está chegando aí, já está chegando na cidade de Morro da Fumaça. Isso mesmo. Pois bem, as pessoas têm pedido algumas músicas aqui, então deixa eu só falar para você. A questão das músicas aqui no nosso canal, nós temos algumas dificuldades porque as músicas têm direitos autorais que se nós colocarmos aqui diretamente, com toda a qualidade, ela vai acusar que tem direitos autorais e as nossas redes sociais serão bloqueadas. Mas, se nós colocarmos, por exemplo, pegar o som de um rádio, enfim, ou de um CD, DVD, seria diferente, mas a qualidade não é boa. Então nós estamos providenciando, já fizemos algumas tentativas, mas vamos continuar buscando alternativa para que o nosso programa seja influenciado também com música, tá certo? Olha, no Domingo Vento Aragano, todos os domingos Vento Aragano com Alexandre, com Alex Garcia diretamente de Garopaba, isso mesmo, Vento Aragano, sempre contando a história de um grupo ou de um músico gaúcho aqui na TV Sul. Todos os domingos às 10 da manhã. Não percam, com Alex Garcia, Vento Aragano. E todos os dias, às 8h30 da manhã, o programa Beto Madeira, eu estarei aqui com você também. E nas segundas-feiras? Toda segunda-feira, o programa Brasil... hoje ou agora, Harry? Brasil agora, Brasil hoje. Opa, estou confundindo aqui, ainda não peguei o nome. Brasil hoje, com Wilson Schambeck, todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, aqui na TV Sul, ao vivo, para você, falando das principais notícias que aconteceram no mundo durante a semana. Tá certo? Então, tá certo. Quero falar para você da Ultra Popular. A Ultra Popular é a farmácia que tem a maior rede de produtos genéricos do Brasil. A farmácia e drogaria que traz para você a maior linha de produtos genéricos do Brasil. Mas o Brasil, Beto, e aqui em Morro da Fumaça, claro, por quê? Porque a Ultra Popular de Morro da Fumaça, ela faz parte de uma rede de farmácias e drogarias, mais de 500 farmácias e drogarias espalhadas por todo o Brasil. Aí, quando vão comprar os produtos da fábrica, compram mais barato, porque compram em grande quantidade e o mesmo é distribuído para todas as farmácias. Por isso, vende mais barato para você. Tem toda a linha genérica, descontos de 45% a 92% de desconto. Bom, né? Ah, pois é. Muito bom. Então, a Ultra Popular aqui no centro de Morro da Fumaça, antes de chegar na rua que vai com destino ao Hospital de Caridade de São Roque, à esquerda, antes de chegar à esquerda, isso mesmo, a farmácia de Cor Vermelha tem um amplo estacionamento, com espaço com mais de 10 carros cobertos também, para também diversos carros ao ar livre e também para moto, bicicleta e tudo mais. Ultra popular aqui no centro de Morro da Fumaça. Olha, gente, Viviane Madeira está presente? Bom dia, Viviane. Bom dia para você. Muito obrigado pela sintonia também aqui conosco. Só quero lembrar para você que hoje à noite, então, tem o programa Filosofando com Flávio Pereira, às 7 da noite.
E às 8 da noite o programa Aprendendo a Ser. E amanhã, sexta-feira, às 3 da tarde, isso mesmo às 15 horas, o programa Bola Rolando com o Cauã, isso mesmo, Cauã Coelho. De segundas, quartas e sextas, sempre sempre o programa ao vivo falando tudo no mundo de esporte. Olha, gente, nós tivemos aí durante essa semana as comemorações do dia 1º de maio. Nem tudo é motivo para comemorações, né? Nem tudo é motivo para comemorações. Há muita motivação para reflexão também, porque nós vivemos num momento onde o país ele enfrenta uma crise que era para ter melhorado com a queda da presidente Dilma, e isso não aconteceu. Eram as promessas que vinham aí do Congresso Nacional, que vinha aí da própria ala aí não vou dizer do PMDB, mas do vice-presidente que foi o Temer, né? Porque tem muita gente no PMDB que são gente boa, né? Como tem muita gente em todos os partidos, né? Então não vamos citar aí, porque partido A, B, C. Mas essa ala aí do Cunha, do Fernando Henrique, do Aécio, do Temer, a promessa era que com a queda da presidente Dilma, tudo ia melhorar. Inclusive a própria Lava Jato, né, que veio aí que era para ajudar, fechou a empresa, quebradeira geral, as grandes empresas falindo, pedindo concordata, empresas multinacionais que vinham trazendo grandes gerações de emprego, demitiu muito, fechou muitas empresas que eram associadas por esse Brasil afora, foi uma quebradeira geral. Então o Brasil vive um momento muito delicado, e quem paga o preço por tudo isso são os trabalhadores. E claro, os pequenos, que também são trabalhadores. Tem alguém aí, Rale? Herbert Cardoso falando para mandar um recado sobre o Tião do posto de gasolina que faleceu essa madrugada. Opa, Herbert, acabamos de falar, né? O Jucinei acabou de passar aí essas informações. O Herbert, que é da Associação de Moradores, lá do Balneário Esplanada, falando sobre o falecimento do Tião, né? Herbert, se quiser falar um pouquinho como é que foi o falecimento, pode dar um alôzinho aí que a gente reproduz aqui no nosso programa. Então, anunciamos aqui o falecimento do Tião, do posto de gasolina da Esplanada, aqui no município de Sara, com a saída de Morro da Fumaça, próximo à BR-101. Então, faleceu essa madrugada. Se o Herbert quiser passar mais informações, aí a gente reproduz aqui. E o Brasil vive nesse momento muito delicado, que era para ser melhorado. Ora, todo mundo estava acreditando, né? Muita gente acreditou. Foram para as ruas, pediram mesmo a cabeça da presidente Dilma para que o país pudesse melhorar. Mas o tiro saiu pela culatra. Ao contrário disso. Né? Ao contrário disso. E hoje a gente vê pessoas, né? Por exemplo, hoje quem mais está sofrendo são os trabalhadores, o médio, o micro e o médio empresário. O grande empresário, que não são especuladores, né, também sofre com isso também. Também estão enfrentando grandes dificuldades. Por quê? Porque as empresas estão reduzindo a quantidade, o número de funcionários, e quando reduz o número de funcionários, reduz o número de dinheiro circulando na rua, porque esses funcionários ficam desempregados. E se ficam desempregados, eles não conseguem consumir. E se não consumir, as empresas não vendem, as lojas não vendem, as empresas não produzem. Então, isso é uma bola de neve, né? A empresa, o funcionário, o cidadão fica desempregado. Cidadão e a cidadã estão desempregados. Se estão desempregados, não tem renda. Se não tem renda, não compram. Se não compra, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a empresa não produz. E se a empresa não produz, quebra.
E aí começa tudo de novo. E aí o funcionário não compra porque não tem dinheiro, porque está desempregado. O comércio não vende porque não tem para quem vender, porque quem consome, principalmente dos pequenos, são os trabalhadores locais, né? São mais quem vive, né? Vive na localidade. Por exemplo, aí na sua cidade, aqui na nossa cidade, para quem é que o comércio local vai vender? Por exemplo, loja de roupas, supermercados, calçados, materiais de construção. Vende para quem? Vende para pessoas de outra cidade? Não, vai vender aqui, para os consumidores da cidade. Porque esses empresários que estão aqui, essas lojas ou comércio que tem aqui, esse pessoal não tem dinheiro em bolsa de valores. Então não tem como a empresa sobreviver. E também o próprio comerciante e o próprio empresário da cidade, aquele que tem sua loja, que ele tem sua fábrica, começa a ter dificuldade, porque se não há compra dos seus produtos, então não tem como produzir em grande quantidade, porque senão vai ficar estocado. Então, produto estocado é dinheiro perdido. O trabalhador, como está desempregado, não compra, não consome. Né? E a empresa e a tendência é ir desempregando cada vez mais. Então, eu preciso parar com isso. Nós temos que ver, temos que nos unir, trabalhadores, empresários, principalmente esses que não investem em bolsas de valores, que não tem aí outro... Porque tem muita gente, olha, uma faixa aí de empresários e de pessoas milionários aí. Não que sou contra os milionários, eu queria que todo mundo fosse milionário. Quero que todo mundo ganhe muito dinheiro e fique ricos, todo mundo ricos. Mas que essa riqueza seja distribuída entre a comunidade, entre seu povo, entre sua gente. Né? Então, não sou contra rico, pelo contrário, os ricos são importantes e todos nós queremos um povo de pessoas, queremos um povo rico, queremos um país de pessoas ricas. Né? Mas essa riqueza, ela precisa ser compartilhada, tem que ser distribuída, todos podem ganhar, não precisa acumular tudo na mão de um ou dois. Então quem é que está se safando em tudo isso aí nessa crise, quem é que está ganhando? São os especuladores que investem dinheiro em bolsas de valores. Claro, e essa faixinha aí de 1 a 5% no máximo de pessoas no Brasil, de empresas ou ricos no Brasil. Não são todos os ricos. Esses mesmo extremamente ricos, hiper ricos, esses vão lá, não quer nem saber se a loja de automóvel não está vendendo, se a fábrica não está fabricando, ele tira o dinheiro daqui e bota na bolsa de valores, vai ganhar dinheiro, vai especular e vai ganhar dinheiro na especulação. E o Brasil está propício para isso, né? Agora, com o dólar lá em cima, a economia oscilando do jeito que está, poxa, prato cheio para os especuladores do Brasil e do mundo todo ganhar dinheiro, porque os especuladores ganham dinheiro só com sobe e desce da economia. Né? Investe aqui, tira daqui, bota lá, tudo carta marcada, mas só que fica girando só entre aquela faixinha de 1 a 5%, né, das pessoas, né, desses ricos, podemos dizer assim, né? Dessa faixa de ricos, não são todos ricos, mas tem aqueles que são ricos também, as grandes empresas, que não investem em bolsa de valores, mas que optam por investir na produção de sua empresa. E esses começam a ter dificuldade, daqui a pouco são obrigados a tirar o dinheiro para investir em bolsa de valores também. Por quê? Porque começa a causar o desemprego, a crise é grande no Brasil, né? Ah, mas é mundial. Não é mundial, não. Os outros países conseguem se virar e manter as suas riquezas. O Brasil não. Eles estão vendendo tudo, eles estão sucateando tudo, né? Agora a Petrobras, já foi vendido o nosso petróleo, parte da nossa água, a nossa Amazônia está sendo fatiada, né, aos pouquinhos. Nosso satélite, o único satélite que lutamos uma barbaridade para ter, para esse satélite para usar como forma de comunicação para a nossa nação, inclusive, para atender áreas onde não chega internet, onde não chega comunicação, esse satélite é importante e até isso estão sucateando. Então, vamos sucatear tudo se nós deixarmos.
Beto, mas em quem votar? Eu não estou dizendo em quem votar. Eu acho que não é uma pessoa. Eu acho que nós temos que ver um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Nós precisamos analisar, né, que tipo de projeto é o melhor projeto para o Brasil. Qual projeto? Porque quando se tem um projeto, aí sim há uma luz no fim do túnel. Agora, quando nós ficamos apenas defendendo uma pessoa, né, seja ela A, B ou C, tudo bem que ela é importante a pessoa, mas junto com ela é preciso ter um projeto de desenvolvimento social e que seja nacional, que seja nacionalista, que diga não à venda das nossas riquezas, que as nossas riquezas sejam distribuídas entre os brasileiros, que tiver que fazer alguma privatização, que isso faça dentre os empresários brasileiros e que essa riqueza não vá para o exterior. Ah, então nós vamos nos isolar do mundo? Não é isso. Nós vamos, por exemplo, pegar o nosso petróleo, ao invés de vender ele in natura, vamos processá-lo e vender ele processado. Ao invés de nós, por exemplo, pegar a nossa laranja e vender tudo in natura, por que nós não produzimos o suco de laranja e não vendemos? A nossa carne, ao invés de pegar o boi, por exemplo, os suínos, os frangos, levar inteiro, por que a gente não processa e não distribui? Manda ele processado, agregando valores. É nesse sentido que nós começaremos novamente a melhorar a vida da nossa nação. Ah, não tem jeito? Tem jeito sim. Olha, não tem jeito quando a gente começa. É a mesma coisa na minha casa. Eu vou lá, pego os ganhos que eu tenho na minha casa, aí eu pego ali o ganho do arroz, do feijão, da farinha, do café, do alimento, da água, energia e dou para os outros. Vai falir. Daqui a pouco a minha casa quebra, fale, porque eu, ao invés de investir dentro da minha casa, eu estou investindo na casa dos outros. Ah, mas então não deve? Deve, como eu falei. Se ajuda, mas de outra forma e não dando de graça. Olha, gente, foi um trilhão de isenção para empresas petrolíferas de outro país vir no Brasil, ao invés de dar essas isenções de impostos para os nossos empresários brasileiros e assim motivar o emprego e a renda no país, não. Vão dar isenção de 1 trilhão lá para empresas que vêm de outros países, além de vir explorar, ainda vem e leva a nossa riqueza sem pagar impostos. É o carro andar nas frentes dos bois ou não é? É o carro andar nas frentes dos bois ou não é? Pois bem, então é isso. Opa, está chegando aqui no nosso estúdio o João Paulo Teixeira, que nós em seguidinho, nós vamos a um breve intervalo, bem rapidinho, já voltamos já, você fica aí com a nossa imagem e nós já voltamos já. Enquanto isso, nós vamos... Ah, o Rálio falar sobre o Nobel da Paz? Então tá bom, vamos falar sobre o Nobel da Paz. Isso. Enquanto o Rálio vai falando sobre o Nobel da Paz, eu volto já então com o João Paulo Teixeira, que já está aqui no nosso estúdio. Voltamos já. Bom dia, Beto. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, o vencedor do Nobel é o Elihu Root. Elihu Root foi um advogado e político dos Estados Unidos. Ele foi agraciado com o Nobel da Paz em 1912 por negociar vários tratados de paz. Estudou na Hamilton College de Clinton. Membro do Partido Republicano, ele foi secretário da Guerra de 1899 a 1903, sendo, na época, presidente William McKinley. Secretário de Estado dos Estados Unidos, sendo presidente o Theodore Roosevelt, de 1905 a 1909, chegando a negociar até 75 tratados. Foi senador republicano pelo estado de Nova York entre 1909 e 1915. Ele foi responsável pela ampliação do West Point e estabeleceu a Escola de Guerra da Armada. Ele foi um dos fundadores do Instituto Americano de Leis em 1923. Ele foi membro do Tribunal de Fronteiras do Alasca, conselheiro da Comissão de Pescarias do Atlântico Norte, presidente da Fundação Carnegie para a Paz Internacional e membro do Tribunal de Arbitragem Permanente.
Ele participou como jurista na criação do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, dependente da Sociedade das Nações. Em 1906, quando ele era secretário de Estado, ele viajou ao Brasil, em uma época em que visitas de tais autoridades estrangeiras eram raras no país. Depois de presidir a Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro, ele foi até o interior do estado de São Paulo visitar uma fazenda de café em Araras, para isso descendo na estação de Gabiroba. Na volta, ele parou na estação então conhecida como Vila Americana, hoje a cidade de Americana, e foi recebido por imigrantes do sul dos Estados Unidos, que ali tinham se estabelecido 40 anos antes, fugindo da destruição da Guerra de Secessão. Como a localidade ainda não tinha energia elétrica, centenas de americanos que foram recebê-lo levaram tochas que, na noite escura, formavam uma visão impressionante. Root emocionou-se a ponto de chegar às lágrimas. Para marcar tais acontecimentos, e sobretudo a visita de alguém tão importante, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, patrocinadora da viagem à fazenda, decidiu homenageá-lo, rebatizando a estação de Guabiraba com o seu nome. De acordo com o seu neto, Elihu Root III, Root lembrou-se com carinho dessa viagem até a sua morte. Então está aí o vencedor do Nobel de 1912, Elihu Root, que ele negociou vários tratados de paz e por isso ele ganhou o Nobel. Muito bem. Pode sair aquela câmera de lá, né? Mais um prêmio Nobel da Paz aqui na TV Sul. Gente, como combinando com você, o nosso convidado aqui é o João Paulo Teixeira, que é da Frente Brasil Popular, aqui do Estado de Santa Catarina, é um dos membros, e também aqui de Criciúma. Bom dia, João. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes e internautas. João, Paulo, vem da onde? Vem de onde, João? João Paulo Teixeira. João Paulo Teixeira. Eu sou nascido de Uruçanga, com 7 para 8 anos fui morar em Criciúma, e hoje, a partir de setembro do ano passado, sou morador do Balneário Rincão. A gente vai amadurecendo e vai sempre buscando um lugar mais adequado para seguir a vida da gente, né? E o Rincão, por conta de um ambiente mais saudável, de um ar mais puro, né, de uma natureza ainda mais natural, mais próximo do ideal, então a gente está morando por ali. Mas eu sou um trabalhador da construção civil, trabalho na construção civil desde os 19 anos de idade, trabalho até hoje, não estou aposentado. Como sou um trabalhador autônomo, recolhi pouco INSS, né? E aí vou ter dificuldade de aposentadoria, mas isso não é um problema, né? Porque a gente quer mesmo, não é aposentadoria, né? O que a gente quer é trabalho, né? Poder estar em condições, ter saúde para continuar trabalhando. E trabalho na construção, como eu disse, e gosto disso que faço. Aos 19 anos, Beto, eu participei de um encontro de jovens na Igreja Católica. E a partir daquele encontro, eu passei a assumir uma postura diferente na sociedade. Eu prometi a mim mesmo que eu não seria um jovem alienado, não seria um jovem largado à bebedeira, às festas, à bagunça, né, e que teria uma postura diferente. E graças a Deus, graças à fé em Jesus Cristo, graças à participação na Igreja Católica, uma igreja que lá atrás, com orientação da teologia da libertação, fez de mim e de outros homens e mulheres, cidadãos transformadores, agentes, né, de ação e de intervenção na sociedade que buscava as melhorias na nossa sociedade. E estamos até hoje firmes nessa luta, à luz da fé, né? Eu participo, Beto, da luta desde lá de trás, não por conta de um partido político, não por conta de um movimento específico, assim, outro, que não seja a luta em favor de um mundo justo, de um mundo mais igual. E eu tenho essa orientação no Evangelho, como muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então eu faço até questão de falar essas coisas no início da nossa conversa, porque nós devemos tratar, a partir de agora, quem sabe,
de assuntos assim bastante sérios, que mexe diretamente com a vida de cada um de nós. Né? E eu quero que vocês todos que nos acompanham, né, tenham consciência disso, de que a gente é um instrumento de luta em favor de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Eu busco, junto contigo, o paraíso. Eu quero o paraíso. E o paraíso ele não acontece depois que a gente morre. O paraíso, se a gente não senti-lo agora, nós não vamos viver isso eternamente. Muito bem. Olha, vamos falar. Às vezes a gente faz esse. Ótimo, né? Conversar com o João, né? Um pedreiro, uma pessoa igual a gente, trabalhador igual a gente, fazendo essa apresentação aqui, show de bola. Gente, olha, nós vamos tratar de alguns assuntos que você acha que trabalhador não deve entender sobre essas coisas, então nós vamos discutir isso hoje. Vamos falar um pouquinho da conjuntura nacional, estadual e regional, referente aos movimentos comunitários, à vida do trabalhador, à vida das pessoas. Clóvis Vieira, bom dia, muito obrigado pela sintonia, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Larissa Toretti, que bom tê-la conosco. Priscila Matiola Mendes, que bom tê-la conosco também. João, a nível nacional, como é que, nessa conjuntura toda de querer ver um país melhor, ver um Brasil para todos, como é que você está vendo esse momento da história do Brasil? Beto Madeira, nós estamos vivendo um momento assim bastante difícil, muito difícil. Nós estamos assim por um fio entre reencontrar o caminho que nos leve à redenção, que nos leve a um país justo, com distribuição, com participação, com respeito às diferenças, com participação, né, na riqueza produzida pelo conjunto da sociedade. Buscar um país, estamos, né, no limite de se alcançar um país que tenha reconhecimento internacional, que seja valorizado internacionalmente. Estamos no limite de se afirmar um país, né, que garanta a sua soberania, que garanta, né, a preservação das suas riquezas, dos seus recursos naturais. E do outro lado, o fio da navalha, de estarmos diante da possibilidade de um país autoritário, de um país que não permite a liberdade, de um país que retira o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, de um país que não respeita o ser humano por conta da sua cor de pele, um país que não respeita as pessoas por conta da sua sexualidade, da sua condição sexual, de um país que não respeita as suas riquezas, não respeita o seu patrimônio nacional. É este o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de liberdade e de alcançar a felicidade plena no nosso país. Junto com isso, caminha a sombra da perseguição, da violência, da falta de liberdade, da falta de respeito, do não respeito à nossa Constituição de 88. Então, nós estamos experimentando, estamos navegando num país que vive essa duplicidade entre afirmar a liberdade ou negar a liberdade, de vivermos como cidadãos ou de voltarmos a vivermos como escravos, nós, trabalhadoras e trabalhadores. É exatamente este o momento que nós estamos vivendo, de muito, mas de muito perigo, de um risco real de deixarmos, inclusive, de vivermos e de sermos uma nação. Podemos ser, a partir de agora, voltarmos de novo a sermos um Brasil colônia, onde os de fora é que mandam, onde os de fora é que determinam como que nós devemos se comportar e qual é o quinhão, qual é a fatia que nos sobra. E pelo que nós vemos, por tudo aquilo que eles fizeram a partir de 2014 e depois, em 2016, com o golpe, retirando uma presidenta, né, legitimamente eleita, nós, então, vivemos nesse ambiente sombrio, difícil, nesse ambiente de incertezas. E eu sou um cara de muita esperança. Eu acredito que a gente vence isso, que a gente dá a volta e a gente vence isso. Mas é um momento difícil. Nós, quero dizer assim, olhando para a câmera, olhando nos teus olhos, corremos o risco de você, que quer ser uma pessoa livre, homem, mulher, nós corremos o risco
de a qualquer momento pessoas truculentas estourem a nossa porta e nos tirem de dentro de casa, arranquem de dentro das nossas casas, porque a gente caminha para o autoritarismo, caminha para a barbárie, a gente caminha para a violência, e qualquer pessoa que pense ou se comporte diferente dos autoritários pode ter a sua casa estourada, pode ter a sua porta arrombada. João, o que é que o capital internacional, o capital financeiro, que parece que as riquezas, parece não, é visível que a riqueza ela se acumula cada dia mais na mão de 2, 3, e a maioria das pessoas começa a viver sem a participação nessa riqueza. O que eles buscam no Brasil? Eles buscam o que sempre buscaram, né? O controle do Brasil. Eles sempre buscaram o domínio do Brasil. Infelizmente, a maioria dos nossos dirigentes políticos encosta para o povo brasileiro, sempre foi assim, né? E os impérios internacionais, né, antes lá Portugal, lá na colonização, depois, né, por um longo período a Espanha, e a partir da Guerra de 45, então, sobre o domínio dos Estados Unidos. Então, o Brasil sempre foi um país que foi roubado, foi expoliado, foi explorado, né, por interesses internacionais. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os países dependentes, né? Os países que não têm autonomia, que não são autônomos, que não conseguem resistir a esse grande monopólio capitalista internacional, hoje liderado pelos Estados Unidos, acabam tendo que se sujeitar ao jogo criado por eles, né? E no Brasil, e aí eu quero dizer assim com todas as letras, essa turma do PSDB sempre foi uma turma entreguista. Veja bem, lá no tempo do Fernando Henrique, entregaram todas as nossas empresas rentáveis. Para se ter uma ideia, foi vendida a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, uma empresa lucrativa, né, uma empresa que trabalha com extração e produção de minério de ferro, foi entregue ao capital nacional e internacional a preço de banana, a ponto assim, de em 6 meses de atividade, depois de comprada, em 6 meses, eles pagaram o valor da empresa. 6 meses. Eles pagaram aqui, eles já conseguiram, né, reembolsar aquilo que haviam gasto na compra da Vale. Eu falo da Vale, mas isso vale para todas as outras empresas. As telecomunicações que foram vendidas, né, também foram vendidas a preços, né, irrisórios, valores simbólicos, né, como fazem agora, estão entregando o nosso pré-sal. O Brasil, gente, é preciso dizer assim, o Brasil é um dos países que domina a tecnologia na exploração de petróleo em águas profundas. Ninguém tem tanto conhecimento tecnológico como o Brasil tem em relação a esse tipo de operação. Pois bem, esse conhecimento, esse avanço tecnológico que nós temos, é fruto de décadas e décadas de investimentos dos governos que a gente teve. A maioria dos governos, começando lá por Getúlio, né? Desde a criação lá no tempo de Getúlio, que dinheiro público é usado para investir em pesquisas e mais pesquisas. Pois bem, toda essa riqueza que nós, povo brasileiro, pagamos através dos nossos impostos e que os governos, ao longo do tempo, vêm usando o nosso dinheiro, o nosso recurso que deixou de ser usado na saúde, na educação, na moradia, na segurança, no lazer, enfim, todo esse recurso que poderia estar sendo usado nessas áreas foram usados em pesquisa e em tecnologia para desenvolver o conhecimento da Petrobras. Todo esse conhecimento agora está sendo entregue de mão beijada para o capital internacional, para os grandes monopólios, né, na área do petróleo. Então, esses caras, com o golpe da Dilma, e por que tiraram a Dilma? Tiraram a Dilma porque estava dito que a Petrobras ficaria sob o controle do Estado. No máximo, 49% teria uma participação privada. A maioria da participação na Petrobras seria do governo brasileiro. E mais do que isso, decidiu que 30% do lucro da Petrobras, no governo Lula, no governo Dilma, ficou decidido por documentos, por decretos, por lei, ficou sancionado que 30% de toda a riqueza que fosse tirada
todo o lucro que fosse oferido, né, da Petrobras seria usado principalmente para a educação, para que a gente saísse desse país de subdesenvolvimento para país de ponta, para sermos o maior país do planeta, para sermos o país mais rico do planeta. Era para isso que estava se desenhando o uso e a exploração do nosso petróleo, principalmente o pré-sal, que é um lençol, é uma riqueza, assim, ainda não está totalmente calculada os bilhões e bilhões de barris de petróleo que existe no nosso subsolo. Então, o golpe na Dilma foi dado principalmente... Aí falam outras coisas, falam disso, falam... Agora, para mascarar, porque os nossos dirigentes, esse cara chamado Temer, coitadinho, é o Zé Ruela, é o sujeito fraquinho, né, bobinho, né? Essa turma ali, o Jucá, o Cunha, esses caras, eles não têm capacidade para dar o golpe que deram. Eles não têm inteligência suficiente para poder desenvolver tudo isso que eles estão desenvolvendo nesses 2 anos e poucos de golpe. São peão de manobra. Peão de manobra, são umas buchinhas de canhão. Daqui a um pouco vão parar tudo na cadeia. Vão tudo para a cadeia. A hora que eles não tiverem mais serventia, como Cunha não teve mais serventia, tirou a Dilma. Foi só tirar a Dilma, ele foi para a cadeia. Foi só tirar a Dilma, já aprovaram uma lei lá que essas pedaladas não é crime nenhum. Né, que não é crime, porque o Temer também precisava das pedaladas, daí eles precisavam descriminalizar a pedalada. Então, aquilo que tirou a Dilma, que foi as pedaladas, a justiça brasileira já reconhece que não é crime. Que não é crime, isso é... Aí o Temer pode fazer. O Temer pode fazer, como o Lula pode fazer, como o Fernando Henrique pode fazer, mas a Dilma não podia fazer. Não podia fazer. Era o momento era o momento dela. Era a hora de tirar ela, era de passar guilhotina no pescoço da Dilma, porque eles precisavam romper com esse processo de controle das reservas do petróleo, não só das reservas de petróleo, mas de empresas estatais, lucrativas e tal, como a nossa Telebrás, né, a Eletrobras, melhor, que querem privatizar também, querem entregar. Bom, enfim, então que fique bem claro isso, né? E se tem alguém que acha que é diferente disso, eu estou pronto para o debate. Pode vir debater, pode vir discutir. Sou um trabalhador, um operário da construção civil, mas para bobo não sirvo. E tenho informação suficiente para debater contigo que acha que Lula roubou. Estou pronto para debater contigo que acha que a Dilma roubou. Pode vir, o Beto tem certeza absoluta que vai ter maior alegria de poder contar com a tua presença para a gente debater sobre isso. Então, nossos ouvintes, a história, o fato que a gente vive hoje é exatamente esse. Vivemos um processo de golpe na tentativa de que o capital internacional, principalmente estadunidense, mas não só estadunidense, a China está de olho na nossa riqueza, o Japão participa disso e alguns países da Europa também participam disso, né? Então, não é só os Estados Unidos, mas é os Estados Unidos que lidera, porque o juiz Sérgio Moro e o ex-procurador da República, esses recebiam informações diretas, né, do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Isso é fato, isso a gente tem conhecimento disso. Então, quem orienta esses bonecos aqui em Criciúma, né, no Brasil, é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. São esses que orientam. Todas as informações que o Moro tem da Petrobras, as dificuldades todas, as propinas todas, e os recursos, né, as descobertas que o Brasil tem, né, em torno dos lençóis, né, que foram avistados, né, nas profundezas dos nossos mares, todas essas informações eles pegaram lá nos Estados Unidos. Foi lá que eles buscaram essas informações. E aí, quando os Estados Unidos percebem essa riqueza toda na mão do Brasil, eles começam, então, a intervir, porque em outros países eles fazem guerra, né? Para tomar conta do petróleo e tal. Soltam bomba, jogam bomba em cima de criança, fazem horrores. No Brasil e em outros países, nesses últimos tempos, eles têm adotado outra estratégia. Eles usam a Constituição, usam principalmente o Judiciário, e começam a desenvolver um processo de perseguição aos líderes e aos partidos que oferecem resistência a eles,
Então eles colocam na lama, eles jogam na lama, jogam... Olhem bem, gente, olhem bem. A Petrobras é uma das empresas de ponta do mundo. Em termos de tecnologia, é uma das empresas mais avançadas do mundo. E aí eu quero repetir, em termos de exploração de petróleo em águas profundas, é o maior país, é o país que tem o maior controle de tecnologias para esse fim, o Brasil. Mas como é que a Globo apresenta a Petrobras? Veja bem como é que a Globo apresenta a Petrobras. Quando você estiver olhando lá o Jornal Nacional, aparece aqueles tubos todo enferrujado, todo feio, todo cheio de buracos, vomitando dinheiro. Então, a Globo, todos os dias, passa para as pessoas menos informadas a ideia de que a Petrobras é uma empresa velha, caindo aos pedaços, uma sucata, uma coisa que não vale nada, mas que dá muito dinheiro, Só que esse dinheiro, aí a Globo diz que esse dinheiro está indo para a mão de ladrão. Mas é mentira, porque o que está indo para a mão de ladrão é uma ninharia perto do volume de dinheiro que a Petrobras produz. Mas o que importa é isso, é que a Globo passa a ideia que a Petrobras não vale nada. É uma roubalheira só, é uma coisa enferrujada, é uma coisa caindo aos pedaços, e que por isso não tem importância nenhuma, Beto, vender. Vender, segurar essa coisa podre, essa coisa velha para quê? Mas isso é coisa da Globo, desse diabo dessa Globo, que não faz outra coisa. E que, aliás, nem é mais nossa, né? Já é toda internacionalizada. A Globo já... Quem pensa que a Globo é brasileira já não é mais, porque são empresários de outros países que já compraram. O México já tem parte da Globo. Então a Globo tem a ninharinha, só a família do Roberto Marinho aqui. Exatamente. Não tem mais nem controle de nada. E que nem moram mais aqui, moram todos nos Estados Unidos. Todos os Estados Unidos. Isso. Então, gente, essa é a situação que a gente vive. É uma situação assim de absurda, porque tudo aquilo que vinha... Eu não sou do PT, já fui do PT, fui um dos cuidadores do PT e tal, mas eu saí do PT em 98, e não vale a pena tomar o nosso tempo, só se for o caso de querer discutir isso, estou aberto para essa discussão, correto. Mas o fato é que eu não sou petista, eu até estava meio afastado, Beto, da luta política. Mas daí quando eu comecei a escutar, né, ouvir, a ler, acompanhar nas mídias e tal, o golpe, tirar Dilma, pedalada e tal, daí a gente tem... Não tem como ficar de fora, né, João? Aí eu comecei, mas isso não tem nada a ver, isso é sacanagem, isso é golpe. Aí fiz contato com um outro amigo meu, espalhado pelo Brasil, infelizmente a gente conhece pessoas pelo Brasil inteiro, conversei com um aqui, conversei com outro ali e tal, e lá atrás o pessoal, João Paulo, é golpe, eles querem fazer a reforma trabalhista, eles querem fazer a reforma previdenciária, eles querem entregar o pré-sal para o capital internacional, eles querem um monte de coisa, querem destruir os nossos direitos e querem entregar o país ao interesse internacional. Aí eu digo, bingo, tá certo, é isso aí mesmo, tá certo, corretíssimo. Que a Dilma tenha a diferença que a gente possa ter com ela, mas é uma pessoa séria, uma pessoa decente, né? A gente não tinha alguma diferença assim na forma como ela conduzia, ela não era de muita conversa, não era de muito bate-papo assim com as pessoas, até com o próprio Congresso, o próprio Senado, mas era uma pessoa decente, era uma pessoa séria. E aí não tive nenhuma dúvida do que estava acontecendo. E eu e tantos outros milhões que estávamos parados, estávamos quietinhos, que já achávamos que não precisava mais se envolver com luta política, tivemos que voltar à ação política, tivemos que voltar a atuar politicamente. Por quê? Eu, na construção civil, Beto, eu estava assim, eu sou um trabalhador autônomo. Então, quando eu estava fazendo o serviço, eu pensava assim, quanto é que eu vou cobrar no próximo trabalho que eu pegar? Porque eu sempre podia pedir um pouquinho mais. Eu sempre podia aumentar um pouquinho mais a cada serviço. Se fosse um serviço pequeno, não. Mas se fosse um serviço maior, a gente já fazia uma proposta. De sorte, gente, que antes do golpe, esse pedreiro aqui da construção civil, trabalhador autônomo, eu ganhava em média R$ 5.500 por mês. R$ 5.500 por mês. Eu sei que esse salário é muito mais do que pessoas que têm 1, 2 faculdades no Brasil. Mas era o que a gente estava ganhando e ganhando muito bem. Com o golpe, isso tudo desapareceu, sumiu. Eu, de 2016 para cá, metade de 2015 para cá, eu estou tendo dificuldade de trabalho. Então eu trabalho, faço pequenos serviços e estou tocando assim. Eu estou aqui na rádio agora conversando contigo,
porque eu estou sem trabalho. Porque se eu tivesse trabalho, eu teria que fazer a conversa contigo, né, pelo telefone, no máximo, né? Não poderia estar aqui ao vivo. Então, e essa situação não vale só para mim. Essa situação, né, tá É geral, só no primeiro trimestre, aí não são informações minhas, são informações do IBGE, que faz o levantamento, né, a cada trimestre. No primeiro trimestre, de janeiro até março, já perderam o emprego mais de 1 milhão de pessoas, 1.200.000 e poucas mil pessoas. 1 milhão em 3 meses, E, gente, se calcem, se cuidem, porque essa crise, infelizmente, vai aumentar e ainda mais. E ela vem com uma violência que a gente não imagina. Por isso, a gente precisa discutir política. Porque enquanto a gente não resolver esse problema político, enquanto a gente não entender por que o Lula está preso, enquanto a gente não parar para pensar sobre isso, as razões da prisão do Lula, as razões da cassação da Dilma, enquanto a gente não parar para discutir isso, as coisas vão só piorar para todos nós, principalmente para os trabalhadores. Tem alguém aí, Rari? Vamos lá, então. Um abraço lá para David Madeira Zanetti. David Madeira Zanetti, bom dia, um abraço para você, muito obrigado pela sintonia. E Manuel Lima. Manuel Lima, um grande abraço, muito obrigado. E só uma contribuição aqui. Uma coisa interessante que eu vi, que muita gente percebeu isso, viu como isso foi tratado, é o seguinte: a Globo, recentemente, saiu uma notícia, uma publicação ao vivo, da seguinte maneira: videogame por mais de 3 horas faz mal à saúde. Ou seja, você não pode jogar videogame por mais de 3 horas. Foi isso que ela rodou. Boa parte das notícias, eu estou vendo aqui, relacionados aos sites da Globo e tudo mais sobre videogame, eles estão dando a entender que são coisa prejudicial, que faz dano ao cérebro, para botar na cabeça das pessoas que jogar videogame faz mal. Só que um detalhe, ao mesmo tempo que é feito isso, ela oferece um canal com 24 horas de Big Brother ou outras programações. Por que é feito isso? Pelo seguinte: com o advento dos videogames, que ultimamente eles estão muito em alta, tem pesquisas que elas têm indicado que ao contrário, o videogame, ele, dependendo da quantidade, ele faz bem, ele não faz o mal, como é alegado. O que acontece? Uma boa parte do público da Globo, eles estão perdendo espaço para os videogames, para Netflix, para outros meios. Então o que acontece? Tem menos gente assistindo por conta desses avanços tecnológicos. Então, o que ela faz? Ela ataca esses outros avanços, porque tem muita gente ali, principalmente pais que acompanham ali ainda, que daí eles vão tentar limitar os filhos de ver aquilo. O que acontece? Esses filhos eles vão ficar alienados com a programação da Globo, porque o que acontece? A Globo ela fala isso, então é certo. Então, o que acontece? Tem uma política que eu não concordo muito, eu falo isso porque eu sou muito fã dos videogames, né? E o meu pai que está de prova, eu jogo às vezes até mais de 3 horas, não todo dia. Quando tem tempo, jogo mais de 3 horas por dia. E eu não tive nenhum dano cerebral ainda. Isso já faz décadas que eu faço isso. E o que acontece? Eles têm essa política de minar tudo que pode tirar a audiência deles muitas vezes de forma ilógica, sem um conhecimento adequado, sem passar as informações corretas. Eu nunca vi eles trazendo uma reportagem boa sobre videogames em programas e jornais. E então eles têm essa política, e só nisso, que é uma coisa aparentemente superficial, a gente já observa que ela é uma empresa que ela realmente, se ela puder destruir tudo que é de concorrência, tudo que está tirando uma única pessoa de assistir a programação dela, ela faz isso. Não faz sentido para mim a pessoa ela dizer que mais de 3 horas de videogame faz mal, e, no entanto, oferecer um canal com 24 horas por dia de programações que são alienantes. Big Brother, novelas e jornal sensacionalista que defende os interesses de estrangeiros e não de brasileiros, né, João? Exatamente. Uhum. Pois bem, gente, João, vamos falar então um pouquinho sobre o que aconteceu em Curitiba no dia 1º de maio. Você estava lá? Sim. O que houve lá? Sim. Houve uma grande festa, um grande encontro do povo brasileiro.
dá para afirmar assim que haviam pessoas de todos os estados do Brasil em Curitiba, de todos. Olha, dos estados assim, mais longe, né, do norte e do nordeste, em número menor. Mas do sudeste para baixo havia muita gente mesmo. Eu não saberia dimensionar, né, quantos milhares de pessoas que estavam lá no dia 1º, mas muita gente. E o mais interessante, Beto, é assim, ó, que eu tenho notado assim, nos eventos, né, da Frente Brasil Popular, nos movimentos, né, organizados pelas centrais sindicais, que a participação das pessoas sempre são dominadas pela juventude. Sempre tem sido muito comum isso, encontrar uma maioria de pessoas jovens, né, nesses eventos. Isso é extremamente salutar, porque dá para a gente a esperança, né, de que a gente tem um fôlego muito longo para poder enfrentar toda essa diversidade que eles colocam para a gente. Eles vão ter muita dificuldade de sustentar o golpe, de manter esse golpe, né, por muito tempo. Eles vão ter muita dificuldade, por exemplo, de realizar eleições agora em 2018 sem que o Lula participe das eleições, porque corre o risco de eles, inclusive, não querer que aconteçam as eleições, porque é impossível, e está provado por pesquisa. Continuidade do golpe, né? É continuidade do golpe. A prisão do Lula é isso, é impedir, né, que a população se manifeste, né, que a população diga o que quer para o Brasil. E hoje está se vendo, né? E nós estamos ganhando. A beleza disso tudo, e a minha alegria, até uma certa euforia que tenho, é por conta dos dados de pesquisas oficiais, pesquisas deles, né, que mostram que o Lula cresce a cada dia que passa. Bom, como diz alguns, né, quando o Lula for condenado pelo Moro, ele acabou para o Lula, pois o Moro condenou o Lula e o Lula deu um salto de 5% nas pesquisas. Quando ele for condenado lá no TRF4, aí acabou o PT, acabou o Lula. Pois olha, o Lula cresceu mais 5% a partir do momento que o TRF4 condena o Lula. A hora que o Lula for para a cadeia, aí deu. Aí vai ser o fim do PT e o Lula cresce. Hoje o Lula tem próximo de 50% da preferência nacional. E, paralelo com isso, o Moro, que lá atrás contava com 70% de apoio da população, hoje conta com menos de 50%. Já tem mais gente, né, rejeitando o Moro, já tem mais gente reprovando a atitude do Moro do que aprovando. Então, nós estamos... E mais do que isso, Beto, foi feito, das pesquisas que são feitas, tem algumas que trazem alguns dados. Por exemplo, quando a pessoa perguntada o que acha da prisão do Lula, o que você acha da prisão do Lula? 73% dos entrevistados dizem que é sacanagem, que é perseguição. 73%. O que significa dizer que até gente que está do lado deles, que teoricamente votaria com eles, reconhece que tem sacanagem, que tem uma empulhação política nessa história. Então, todos os dados, todas as informações, e mais, né? O PT é o partido do capeta, é o partido que destrói tudo, é o partido que está roubando, essa crise que a gente está vivendo é culpa do PT, é o que eles tentam afirmar. Pois bem, o PT é o partido que tem a maior aceitação da sociedade. Quando perguntado qual é o seu partido preferencial, 18% dos entrevistados dizem que é o PT. 18%, em pergunta espontânea. O segundo colocado aparece o PMDB com 5%. E em terceiro lugar aparece os tucanos com 4%. Eu estou falando de pesquisa nacional. A pesquisa nacional aponta, vou repetir, o PT com 18% da preferência, o PMDB com 5% da preferência e o PSDB com 4% da preferência das pessoas no Brasil. E é isso que está botando os caras em parafuso. É isso que eles não estão conseguindo efetivar o golpe. Porque eles queriam tirar a Dilma do governo, eles queriam botar o Lula na cadeia e eles queriam caçar o registro do PT. Eles queriam que o PT tivesse o seu registro lá no cartório cassado, que ninguém pudesse concorrer às eleições
pelo PT. Eles queriam isso. Estavam tratando de organização criminosa. Criminosa, exato. O Dallagnol, quando começou com essa história, né, botou aquele pariponte lá, e começou com aquela ideia que o Lula era o chefe de uma grande organização criminosa, a organização criminosa que eles dizem é essa, é o PT. Que eles queriam, no pacote, levar tudo, né, para o ostracismo, queriam acabar com tudo, né? Mas não, o Lula cresce cada vez mais, o PT fica como é o partido que hoje tem mais filiações, e não precisa acreditar em mim, vai na internet, pesquisa, procure saber qual é o partido que nesse momento tem tido o maior número de filiações. Procure isso. Não acredite em mim, desconfie que eu estou conversando, que eu estou apenas contando história por aqui. E faça pesquisa. Procure saber qual é o partido mais corrupto do Brasil. E você vai ver que aparecem 11 partidos na frente do PT. 11 partidos. E isso são dados oficiais. Não são coisas que a gente está inventando. Mas pesquise. Vai lá no Google, busque informação. É importante. Nós hoje temos essa ferramenta, né, que é a internet, que permite que a gente acesse a todas as informações. Vá lá, busque essas informações que você vai ver que eu não estou contando história. Até porque não estou aqui, não cabe, né? A gente trabalha com a verdade. Eles sim, eles é que ficam destruindo, distorcendo, enganando, contando a história, né, parcial, de um jeito distorcido. Eles sequer aparecem nos nossos eventos, não aparecem, não divulgam. A Globo não mostrou as caravanas extraordinárias que aconteceram com Lula pelo Brasil inteiro, com milhares e milhares de pessoas, pessoas beijando, pessoas dizendo que amam o Lula, pessoas que adoram o Lula. Né? E eu vou dizer uma coisa, eu não era nem tão lulista. Não era, eu sou assim, simpatizante da luta por justiça, sempre busquei isso, a gente sempre, né, esteve nessa trincheira de luta por justiça, por igualdade, né, por comida na mesa, por roupa para vestir, uma casinha para morar, né, um espaçozinho para uma diversão, para uma brincadeira, a gente sempre lutou por isso, né? Mas lulista nunca fui, mas hoje eu sou lulista, hoje eu sou Lula. O que fizerem com ele estarão fazendo comigo também. Isso. De sacanagem, né? Sacanagem. Aí, hoje de manhã, eu quero até confessar para vocês, hoje de manhã, como estou desempregado, e é muito triste assim, a gente acordar e não ter o que fazer, não poder ir para o trabalho, uma coisa que é importante. É triste. E eu confesso a vocês que eu me ajoelhei e perguntei ao meu Deus, por que isso? Beto, por que esse povo tem que sofrer tanto? Por que esse povo tem que sofrer tanto para poder viver com dignidade? Por quê? Por que, meu Deus? Um povo que é crente, um povo que acredita, mais de 70% da população confiam num Deus libertador. E por que esse povo que ama tanto o seu Deus e que confia tanto em seu Deus precisa sofrer tanto? E a minha pergunta, eu sei que se soma a pergunta de milhões e milhões de homens e mulheres nesse país. Por que isso? Por quê? Por que não querem que as pessoas comam um prato de comida? Por que não querem que as pessoas tenham uma casa para morar? Qual é o problema do filho do pobre poder ter acesso a uma universidade? Qual é o crime nisso? Qual é o crime nisso? Qual é o crime de um negro poder ter igualdade a nós brancos? Qual é o crime? O que tem de errado nisso? O que tem de errado, Beto, uma mulher ser igual ao homem porque é igual ao homem? Não é menos do que um homem como quer o Bolsonaro, que as mulheres sejam menos. Porque esse estrupício, esse defende a ideia que as mulheres podem ser estupradas sim. Ele disse que as mulheres têm que ganhar menos sim, porque são mais fracas, porque são mais frágeis. Aí tem que trabalhar feito cavalos igual aos homens, mas tem que ganhar menos. Por que isso? Então essas perguntas todas, elas vêm, né, a gente com generosidade, com compreensão. Quem de nós pegou em arma para dar tiro nos nossos adversários? Pergunte. Aí nesses últimos tempos, perguntem. Agora, eles pegaram em arma para dar tiro na caravana de pessoas que estavam dentro de um ônibus indefesas. Atacaram a caravana do Lula no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul de maneira covarde. Covardes. Porque sabiam que todos lá dentro dos ônibus estavam desarmados. Por que a covardia de ir lá no acampamento
de homens e mulheres simples que estão dentro de barracas e os covardes pegam arma de fogo e atiram contra pessoas indefesas dentro de barracas. Covardes. Covardes. Nós não fazemos isso. O que nós queremos é comida, queremos é escola, queremos casa, queremos direito à saúde, queremos educação de qualidade, é isso que nós queremos. E é por isso que eles nos odeiam. É por isso que eles precisam varrer a gente da face da terra. Porque eles querem o Brasil só para eles. Eles querem esses juízes aí. Um deles ganha aqueles lá do TRF4. Um deles ganha 173 mil reais. O outro ganha 172 mil reais. E o terceiro ganha 48 mil reais. São pessoas, Beto, que quando precisam comprar um terno novo, e eles fazem isso 2, 3 vezes por mês, eles embarcam no avião e vão lá nos Estados Unidos comprar um terninho. Aí, é assim. A gente não tem dinheiro para comprar uma roupa, né, a cada 3, 4 meses para renovar o nosso armário, né? Agora eles não, eles embarcam no aviãozinho e vão lá comprar o terno deles, né? Esse pessoal não quer que esse Brasil mude. Mudar para quê? Pois eles estão ganhando 173, 172, 48 mil reais por mês. É isso que eles ganham. Eu estive até fazendo a conta. E faça a conta, eu não vou dizer o resultado da conta, mas faça a conta para ver quantos anos uma mulher ou um homem que ganhe até R$1.000 precisa trabalhar para ganhar 170 mil reais. Faça uma conta para ver se não é de cair de costa e se não aumenta a indignação da gente. E é por isso, com essas mordomias todas, com essas vantagens, a Polícia Federal, o Ministério Público, parte da Polícia Federal, parte do Ministério Público e 71% dos judiciários são cabos eleitorais privilegiados do PSDB. Eles existem para perseguir a esquerda, para dificultar a vida da esquerda e para proteger os bandidos tucanos. Porque o Aécio está provado, e o Aécio disse e nunca negou que pediu 2 milhões de reais para os batistas. Ele nunca negou isso. Foi feita a acusação, apresentado a gravação, e ele nunca negou. E mais, ele disse que quem fosse buscar o dinheiro, que foi o Rodrigo, o primo dele, precisava ser morto, para não correr o risco de lá na frente esse cara fazer delação. E esse cara está solto. Está solto, não. Ele está lá no Senado da República fazendo lei para nós seguir. Verdade. Fazendo lei para nós seguir. Mas já vão pegar ele, porque agora ele não serve para mais nada. Ele já não serve mais. Não serve. Ele nem se reeleger senador, ele vai se reeleger mais. Então, de repente, até pegam ele, como pegaram o Cunha, para boi de piranha. Mas o que eles querem mesmo é impedir que o povo brasileiro volte a viver no seu país, na sua terra. O que eles querem mesmo é impedir que a gente construa uma nação, com todos os setores, com a juventude, com as mulheres, com os homens, com os negros, com os brancos, com os índios, com o pequeno e médio empresário. E eu falo de pequeno e médio empresário, que grande empresário eu não defendo. Agora, o pequeno e médio empresário eu defendo. Que, aliás, pequenos e médios empresários estão sendo engolidos por essa crise. O pequeno comércio das nossas cidades estão sendo engolidas por essa crise. Verdade. E não fizeram nada. Eu sei que um ou outro de vocês aí, de classe média, foi ali para a janela bater panela. Mas tudo bem, a gente entende, sabe que vocês fizeram isso motivado pelo sentimento, né, de combate à corrupção. Mas agora vocês já estão entendendo, né, já entendem, né, que a corrupção que eles querem combater não é aquela que levou você para a janela e que levou você para a rua pedindo, né, o combate à corrupção. O que eles queriam, na verdade, era usar você para alcançar esses resultados que eles estão alcançando agora, que é de perseguição aos partidos de esquerda, aos movimentos sindicais, aos movimentos populares, aos homens, mulheres, brancos, negros e juventude que querem um país com justiça. É isso que eles querem, é isso que eles buscam e nós vamos resistir e não vamos permitir que eles nos dominem. Porque, quero dizer para você que gosta de usar o chicote, nunca mais será permitido que o chicote seja usado no nosso lombo. Nunca mais. Escravidão no Brasil, nunca mais. E se for preciso, daremos a nossa vida para impedir que esse momento retorne ao nosso país. Pois bem, estamos conversando com o João Paulo Teixeira,
aqui. Eu falei que era de Criciúma, mas hoje está na Praia do Rincão, né, João? É Isso. isso. Mas pode ser criciumense, Pode ser porque Criciúmense também, eu tô né? com tanto tempo vivendo em Criciúma, estou com um cheirinho de pirita. Eita, coisa boa. Criciúma, terra, a capital do carvão. E o João Paulo é da Frente Brasil Popular. João, falamos da conjuntura nacional, falamos um pouquinho daquilo que aconteceu lá em Curitiba. Vamos falar da Frente Brasil Popular. Como é que ela se encontra hoje no estado de Santa Catarina? Bom, a Frente Brasil Popular é uma... Eu sou pedreiro e gosto de falar de ferramentas, né? A gente, para construir uma casa, a gente depende de várias ferramentas. Para começar, a gente precisa de metro, precisa de lápis, né? Para esquadrejar a casa, a gente precisa de linha, precisa de nível, e depois, então, vem as outras ferramentas, né? Vem a betoneira, vem a colher de pedreiro, vem a enxada, vem a pá. São várias ferramentas que a gente utiliza para construir a casa. Para construir também um país, a gente precisa lançar a mão também de várias ferramentas. E aí, é importante que você participe, por exemplo, das associações de moradores lá na sua comunidade, para que através e com as associações de moradores, a gente consiga melhorar a qualidade de vida nas nossas comunidades, fazendo exigência junto ao poder público que os recursos municipais sejam usados prioritariamente para aquelas comunidades onde encontramos, onde temos maiores dificuldades. As comunidades já mais bem servidas podem se utilizar menos recursos. As comunidades com maiores dificuldades devem ser usado mais recursos, evidentemente. Funciona mais ou menos como numa família. Um pai de família que tem 3, 4 filhos, ama a todos os filhos, e de maneira igual. Agora, se um desses filhos adoece, é natural que o pai e que a mãe, né, deem um pouco menos de atenção àqueles que estão com saúde e se voltem para aquele que está com alguma enfermidade. Isso é normal, isso é natural do comportamento humano. Na organização social também deve funcionar do mesmo jeito. Os recursos que são comuns a todos devem ser usados prioritariamente a partir daqueles que se encontram em maior grau de dificuldade. E então, a associação de moradores, os sindicatos e outras formas de associação, os partidos políticos, se você quer dar uma contribuição para a nossa sociedade, para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu estado, filie-se a um partido político. Pesquise, olhe, vá atrás, vá nas sedes desses partidos, pegue o estatuto, pegue o programa desses partidos e estude esses partidos. Mas mais do que estudar os programas, observe o que os dirigentes fazem, como eles são, onde que eles estão, de que lado que eles estão na sociedade. Procure ter essas informações, mas participe da vida política partidária também. Participe, porque eu sempre digo, nós não vamos resolver o problema econômico do Brasil sem resolver primeiro o nosso problema político, porque o nosso maior problema é político. É por conta da péssima orientação política, aí de dependência dos interesses internacionais, que a gente está hoje vivendo a situação que a gente está. Assim como no tempo do Lula, nós estávamos bem, uma empregada doméstica que ganhasse até R$1.000, usava 50, 60, 70 pila por mês para comprar a sua casa própria, através do Minha Casa Minha Vida. Quando que isso aconteceu na história do Brasil? Nunca. Quando que um negro poderia se imaginar numa universidade? E através da cota, através do FIES e de outros programas, né, de incentivo à participação, de acesso ao ensino universitário, várias pessoas de camadas pobres, né, do nosso meio conseguiram acessar a universidade. Então, todas essas coisas, todos esses benefícios que a gente estava tendo nos governos do PT, nesses 12 anos de governo, nós queremos voltar com isso, nós queremos trazer de volta essas possibilidades para a população. E daí a Frente Brasil Popular, ela é uma ferramenta, das tantas ferramentas que a gente tem para construir uma sociedade mais justa. A Frente Brasil Popular, ela congrega todos os movimentos, todos os partidos de esquerda, todos os sindicatos, todas as associações, todos os movimentos de juventude, todos os movimentos de negros, todos os movimentos de mulheres, LGBTs, enfim, todos os movimentos, todos os setores organizados da sociedade são membros natos da Frente Brasil Popular. E nós queremos, Beto, organizar, já fizemos um encontro, você também esteve junto lá
né, em Criciúma, participando. Sábado, Isso. Participamos daquele encontro de formação da Frente Brasil Popular, e a partir de agora nós vamos organizar encontros da Frente Brasil Popular em todos os municípios. Então, aqui em Morro da Fumaça, vocês também, né, são chamados inclusive, já a tem chamar, um grupo já buscando isso, a chamar a população, e aí é aberto para todos que querem um país diferente. Vocês todos são convidados, nossos convidados de honra, para estar aqui em Morro da Fumaça, no Congresso do Povo aqui da cidade. E isso vai acontecer em todas as cidades do Brasil. Em dia 7 de julho, nós vamos fazer o Congresso do Povo a nível de estado. Então, todos os municípios que se encontraram vão se deslocar para Lages, para a gente fazer um grande encontro, um grande Congresso do Povo no município de Lages. E vamos terminar, ainda sem data marcada, no final de julho, de um grande Congresso do Povo no Maracanã. Nós queremos reunir em torno de 100 mil pessoas no Maracanã. E lá no Maracanã nós vamos bater martelo num projeto de país. Os movimentos populares, com a tua participação, com a tua contribuição, nós vamos dizer o que nós queremos para o Brasil. O que nós queremos para o Brasil em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia, em termos de pesquisa, em termos de habitação, em termos de saúde, de educação, de igualdade, enfim, todos os temas que fazem parte do nosso dia serão discutidos e nós formularemos um projeto de país. Porque o país que a gente quer já está aqui dentro do peito da gente, mas individualmente. Agora nós precisamos construir esse projeto de país coletivamente. Todos os setores da sociedade devem empunhar essa bandeira para que a gente derrote de vez esses golpistas que não querem que a gente viva bem, que não querem que a gente coma 3 refeições decentes por dia, que não querem que a gente tenha casa para morar, que não querem que a gente tenha emprego, que não querem que a gente tenha direito, que não querem que a gente tenha aposentadoria. Pois nós não vamos abrir mão desses direitos todos. Brigaremos até o último dia de nossas vidas para que esse povo viva com dignidade. João, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas quero dizer para ti que foi uma alegria muito grande tê-lo aqui novamente, nos reencontrarmos novamente, né? Porque eu quero dizer para você que eu fui, a minha primeira campanha para deputado foi a campanha do João quando foi candidato a deputado estadual. Isso mesmo. Então, ainda na época, que o símbolo da campanha era o tigre do Criciúma, né? Um tigre ali que representava o Criciúma. Show de bola. João, foi uma alegria, mas o espaço está aberto para te dizer o que tu gostaria de dizer para finalizar. Não, em primeiro lugar, agradecer a vocês, né, a Harley e a você, Beto, né, por essa oportunidade. Agradecer a paciência daqueles que nos veem, né, através da internet, aqueles que nos escutam através do canal de vocês aqui, e dizer que a gente está firme, né, não vamos baixar a cabeça, nós não tememos a repressão, não temos medo da repressão. Eu lá atrás, eu até fugia, né, evitava conflitos, essas coisas, porque a gente tinha filhos pequenos, a gente tinha família e tinha responsabilidade sobre essas crianças, né? Agora meus filhos todos estão encaminhados, cada um segue a sua vida, e o João Paulo ficou um pouco mais corajoso, né? Um pouco mais corajoso. Então vamos seguir firme, orgulhosos, com tristezas no coração por conta, né, da prisão do Lula, por conta dessas perseguições todas, mas um coração que é grande, tomado assim, por uma ampla maioria de muita esperança, de muita fé e de muita confiança de que a gente vai dar a volta nisso tudo e que a gente vai voltar a viver os bons tempos do Brasil. Né? O Brasil que, antes do Lula, o salário mínimo comprava, o salário mínimo comprava, quando Fernando Henrique deixou o governo, e não precisam acreditar em mim, consultem o Google, o salário mínimo comprava $96. Quando a Dilma largou a presidência, que tiraram ela da presidência, o salário mínimo comprava mais de $300. Isso só para que vocês tenham ciência de quanto que aumentou o valor do salário mínimo nesses 12 anos de governo do PT. E isso fez toda a diferença. Quando tiraram a Dilma lá em 2014, e busquem lá no Google de novo, vejam qual era o índice de desemprego que havia em outubro de 2014. Por favor, façam isso. E vocês vão conferir que em outubro de 2014,
que foi quando reelegeram a Dilma para o segundo mandato, o desemprego era de 4,75%. 4,75 percentuais. E hoje nós temos próximo de 13 milhões de desempregados. Desde o golpe até aqui, eles já botaram na rua, no olho da rua, quase 13 milhões de trabalhadoras e de trabalhadores. Então é isso, gente. Vamos, as dificuldades são grandes, mas o povo, aos poucos, está percebendo toda essa maçã. Vamos combater a Rede Globo. A Rede Globo é o principal partido político de direita que nós temos no Brasil. Então nós precisamos combater a Rede Globo. Converse com seus familiares, desligue esse canal, mas desligue também os outros canais. Faça outras coisas na tua casa. Brinque com teus filhos, brinque com a tua esposa, brinque com teu marido. Saiam, façam visitas, conversem com as pessoas e saiam, né, dessa televisão, desse canal principalmente, que não tem feito outra coisa senão destruir um país inteiro. Então, essa é a nossa mensagem, são essas as certezas que temos, as seguranças que temos, Beto, para seguir firme rumo a uma sociedade justa, onde a riqueza produzida pela maioria seja também distribuída de maneira equânime para todas as pessoas. Muito bem. Para finalizar, tem alguém aí, Rari? Sabrina Delfino, bom dia. Sabrina Delfino tem os melhores doces e salgados da cidade, fábrica de sabores da Beleza. Sabrina. Show de bola, o que pensar. Pode entrar aqui no nosso canal, ver ali o número, liga para ela, encomenda aí a sua festa, tá, João? Beleza. Um dia nós vamos fazer festa, né, João? Com certeza. Com a com fábrica, certeza. com os produtos da fábrica de sabores da Sabrina. Ronaldo da Silva, foi uma alegria tê-lo também conosco. E assim nós vamos fechando o nosso programa de hoje, lembrando a você que esse programa vai estar disponível já em seguidinha aqui no próprio Facebook, TVR Sul Comunitária e Beto Madeira, e também lá no YouTube TVR Sul, também no nosso canal www.tvrsul.com.br. Você vai lá, compartilha aí com todos os seus amigos e analise essa entrevista que foi feita aqui hoje, que a gente realizou com o João Paulo Teixeira, que certamente você vai ter uma outra visão do que está acontecendo no nosso Brasil. Muito obrigado, João. Muita alegria recebê-lo aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã, nossa entrevista aqui é com o Fábio Colonete, doutor Fábio Colonete, advogado trabalhista e previdenciário de Criciúma, é o nosso convidado ao vivo, às 8h30 da manhã. Grande abraço. Até lá.